Olá, gente! Vamos a mais um Conversando com você. Muito obrigada pelos likes, comentários e compartilhamentos. O assunto de hoje são setênios. Sabe o que significa? A professora Conceição Vieira preparou um conteúdo exclusivo e vai te dar detalhes sobre essas fases da vida que fazem a diferença sobre o tipo de pessoa que você vai ser no futuro. Afinal de contas, nós somos feitos de fases, de etapas e de processos. E quanto mais a gente entende isso em nossas vidas, melhor nós somos e resultados positivos alcançamos. Vamos lá saber um pouquinho mais com essa mulher que tem trazido grandes conteúdos para todos nós. Olá, mais um dia de encontro, conversando com você. Mas não esqueça, antes de tratarmos do nosso tema de hoje, não esqueça de acessar o nosso canal do YouTube. Se inscreva lá, Conceição Vieira. Então é importante partilharmos, é importante ampliarmos o nosso leque de contatos, né? E de pessoas afins, compartilhar desse momento de alegria, de bem-estar e de construção de reflexões para as nossas vidas. Acesse também o nosso Instagram, Conceição Vieira Oficial. E clique lá também na nossa App TV, no sábado às 10h30 e nas terças-feiras, às 20 horas da noite. Então, nesses momentos, a gente pode continuar interagindo com você. Mas também pode nos fazer perguntas, pode propor temas para nós, a fim de que nós façamos uma reflexão. Nós queremos interagir. Pode ser aquilo que nós pensamos e pode ser aquilo que você pensa que deve ser discutido, tratado, abordado por todas nós e por todos nós juntos. Então, eu gostaria de tratar hoje de um tema que é uma coisa assim natural que acontece nas nossas vidas. É como se fosse algo coincidência da natureza. Então, por exemplo, eu queria falar sobre os setes em nossa vida. 7 dias da semana. 7 cores básicas da natureza ou do nosso arco-íris. 7 notas musicais. Muitos são os setes e que naturalmente foram acontecendo como medidas do tempo. E eu gostaria de focar nos 7 anos da existência de cada pessoa e que são chamados de setênios. Então, de 7 em 7 anos é como se nós fechássemos um ciclo da nossa existência. Ela pode durar 100 anos, 80, porque agora a coisa é assim, é de 80 em diante. Foi-se o tempo em que se pensava em idade para já voltar à vida espiritual, desencarnar, morrer, seja qual for a concepção que nós tenhamos. Foi-se o tempo, e nós sabemos que não foi muito longe, que você aos 40 anos, 50 anos, já achava que era envelhecido o suficiente para sair desse planeta. Hoje isso tem se alongado muito, embora com a qualidade de vida um pouco complexa, no que diz respeito às emoções, no que diz respeito ao nosso equilíbrio mental, no que diz respeito às nossas realizações, mas temos, com tudo isso, superado essa fração tão pequena, tão curta do tempo. Então, essas coincidências de tantos setes, nós iremos, ao longo das nossas conversas, tratando de cada uma delas. Mas nos 7 anos da nossa existência, o que há entre o 0 ano de existência ao nascer até os 7 anos de idade? Então, como se relaciona no mundo uma criança? Como apreende as coisas do mundo uma criança? Como aprende novos conceitos, novas concepções? Não conceitos, porque eles não são intelectualizados. Pode ser conceitos no sentido de vivenciar, de experimentar, de perceber, e assim conquistar aquele informe, aquele conhecimento. Não no sentido de raciocinar o suficiente para aprender. De 0 a 7 anos, nós vamos aprendendo através da imitação. Nós vamos aprendendo na relação com o outro. Nós vamos aprendendo, observando, aprendendo a levantar, né? A andar sobre os nossos 2 pés, aprendendo a falar, aprendendo a tocar as coisas e sentir o que é mole, o que é rígido, o que é quente, o que é frio. É nessa experiência de vida, do dia a dia, que nós vamos dizer assim, entrando na Terra verdadeiramente,
além do nosso nascimento. Nascemos, mas amadurecemos esse nascimento nesses 7 anos iniciais. E vamos aprendendo com quem? Com quem nos transmite experiências para essas vivências, de toque, de gosto, de olhar. Então nós vamos aprendendo nas coisas da vida imitando alguém. E qual é a pessoa, qual o tipo de pessoa que mais agrada a criança entre os seus 0 e 7 anos de idade? Quais as pessoas que mais lhe chamam a atenção? São aquelas pessoas que mais lhe dão movimento. São aquelas pessoas que mais faz você interagir conquistando novos conhecimentos. Então você experimenta uma comida e entende que aquele gosto é uma delícia. Você aprende a dar passos, ficou em pé e percebe que o caminhar dá gosto, é prazeroso. Você percebe que as brincadeiras novas que você vai aprendendo vão lhe dando mais vivência, mais independência, vai lhe dando mais credibilidade em existir. Então, essa imitação, nós vamos olhando as pessoas e fazendo o que as pessoas nos propõem, nos levam ao amadurecimento da nossa existência a nível do nosso primeiro setênio. E o que a gente percebe sobre o mundo nesse momento? O que nós aprendemos, nas concepções que o mundo nos oferece para aprofundarmos a nossa existência? Vamos aprendendo que é bom viver, que é bom. É bom. Cada coisa que a gente aprende nesse período é boa, é agradável, é salutar, nos dá prazer. Então, essa bondade nos leva a perceber um conceito inconscientemente de que o mundo é bom. Então, o mundo é bom. E nós aprendemos que o mundo é bom nessa fase inicial da nossa existência. Nesse primeiro setênio, vamos dizer assim. E cada dia nós estamos mais sábios e sábias nesse primeiro setênio. Lembremos que as crianças nasciam com os olhos fechados. Passavam 1 dia, 2 dias para esse despertar. Hoje é praticamente automático. Você já nasce e já está olhando, procurando perceber algo que não sabe, é o desconhecido. Você não consegue distinguir, separar uma coisa da outra, mas é a insistência nesse olhar, é a insistência daqui a pouco na escuta de um barulho, de um movimento que vai lhe despertando. Então, com essa reflexão sobre o nosso primeiro setênio, nós gostaríamos de fechar esse nosso bloco. E vamos refletindo e pensando, lembrando de como foi a nossa fase de primeiro setênio da nossa existência. E voltamos já. Então, como fica esse nosso crescimento? Depois de perceber que o mundo é bom, depois de sair imitando, descobrindo o mundo com o tato, com o paladar, com o olhar, com o cheirar, o que virá? Então, de 7 a 14 anos, nós já passamos por um outro processo de aprendizagem. Mesmo com toda a pressa que nós falamos que está acontecendo no mundo e que as crianças estão muito mais despertas para essa maturação na existência, para esse amadurecimento ao nascer, nós passamos agora a perceber o mundo através das sensações, das emoções. Nós vamos descobrindo o que é gostar. Quando a gente nasceu, só sabia de quem estava cuidando de nós. Pode ser o pai ou a mãe, ou quem está cuidando de você mais tempo. Então você vai gostando das pessoas que estão no seu entorno. Você vai se aproximando das pessoas do seu convívio. E a proporção que você entra nessa segunda fase de setênio, você vai nas relações com outras pessoas. Então, você já amadureceu, porque passou no processo escolar. Então, identificou distintas pessoas, distintas formas, distintos comportamentos nos seus colegas, nas suas colegas. Você vai preferindo um a outro jeito, se aproxima mais de um do que de outro. Você vai identificando o gosto com a roupa que se identifica, com a roupa que quer utilizar, com a comida que vai priorizar, enfim, vão nascendo essas sensações de escolhas em cima de coisas assim, vamos dizer, às vezes até mais abstratas, no que diz respeito ao gostar. Mas às vezes nós, educadores, educadoras e pais e mães, qualquer um que esteja nesse processo de educar,
apressamos o passo das crianças. E às vezes, ao invés de ajudá-las a desenvolver, nós atrapalhamos. Então nós chegamos hoje, abrindo parêntese do que eu estou falando desse segundo setênio, nós chegamos hoje para uma criança de 2 anos, 3 anos, qual a roupinha que a nenenzinha quer vestir hoje? Qual é a roupa que você prefere? O que é que você escolhe hoje? Qual a comidinha que você vai querer hoje? Você quer tal, tal, tal ou tal? Meu Deus, achando que isso é um benefício que estamos a fazer. Isso é uma coisa que vai passar lá para o segundo setênio. Então, as escolhas pelo gosto precisam estar alimentada também por um pouquinho de discernimento. Senão a criança vai pedir só aquele brinquedo, só aquela comida, aquela que mais lhe agradou, só aquela roupa. E ela não distingue se aquela roupa é do verão, é do inverno, é da noite, é do dia. E você vai forçando ela a fazer as escolhas. As primeiras aprendizagens precisam ser imitando, copiando, vamos dizer assim. Não é tanto copia e cola hoje na informática, né? Copia e cola. E não muda nada. Lá na frente você constrói os seus conceitos próprios, a sua visão própria. Então, esse copia e cola da existência não vamos quebrar na vida das crianças. É preciso ter essa orientação natural. Então, a gente pergunta, e ela queria que a gente dissesse a ela. E a gente força ela a fazer uma escolha antes da hora. E às vezes o ego se satisfaz dessas crianças. E aí passa a fazer birra com algo que quem botou no existir delas foi você. Fomos nós que estamos na condição de condutores, de educadores dessa jornada inicial da sua existência. Então haverá um tempo suficiente lá na frente para as crianças fazerem as suas escolhas. Por um tempo, ela precisa desse cuidado, desse zelo, que aquelas pessoas que cuidam dela, que a educam, é quem fará. É como se fosse o norte, um roteiro. O animal que nasce da mesma hora já está solto para caminhar sozinho é pinto e galinha. É diferente da mulher e da criança, do pai e da criança, de quem é seu cuidador e a sua formatação no mundo da existência. Precisa, por um tempo, dessa orientação, dessa ajuda para discernir o que é melhor em cada momento. Então, não apressemos achando que isso estamos fortalecendo a personalidade. Não, para meu filho ter personalidade, para minha filha ter personalidade. Terá. Não é nessa hora, nem é dessa forma. Esse instante é um instante de nós mostrarmos quais as referências principais. Então, ela só vai querer comer Nutella. Aí não quer um docinho comum, de banana, de mamão, de goiaba. Não, mas ela não suporta isso, ela não gosta. Muitas vezes é o seu gosto. E você passa para a criança e diz que a criança não gosta. Ela não vai querer comer coisa salgada, porque acha que o bonzinho é o doce. Ela pode não querer algo que é um pouquinho amargo. Então nós estamos na fase de orientar por que é bom. Enfim, esse segundo setênio é para aprender sentindo as coisas. Se o outro foi imitando, fazendo, tocando, agora é sentindo. Então, uma hora eu quero tal coisa, de tal gosto. Outra hora eu já quero outro. Uma hora eu quero brincar, quero ir lá fora, jogar bola, brincar. Na mesma hora eu cismo e não quero mais isso. Eu quero agora ficar dentro do quarto, trancado e tal. Então você está saindo dessa infância inicial e entrando numa pré-adolescência, né? Como chamam algumas linhas da psicologia. Então, uma pré-adolescência. E depois, nessa própria adolescência lá, já por volta dos 13, 14 anos, né? Então você passa por diferentes estágios de compreensão desse mundo e de sentimento para com o mundo. Cada coisa que você vai descobrindo, você vai percebendo as belezas naturais. Então você aí, com 7 anos, você vai discernir, olhar a estrela, sol, que diferença tem, o mar, você vai explicando e ele vai vendo e discernindo o que é melhor, se é melhor no mar, se é melhor no rio, se é melhor... Você vai admirando as coisas, aprendendo agora pela beleza. Então é o belo quem lhe conduz à existência. Então você aprendeu que o mundo é bom, agora você aprende que o mundo é belo, pelas formas e pelos sentimentos que vão despertando
que essas diferentes formas vão despertando em seu coração, em sua existência. Então, de que o mundo é belo. Mesmo com todas as diversidades que estão aí, nós não podemos abrir mão de mostrar a beleza da natureza, a beleza nas diferentes formas, a beleza no amanhecer, no entardecer, no dia de sol, no dia de lua. É preciso se alimentar essas coisas que nos parecem bem simples, mas elas são as essenciais. Elas são as que nos levam a amadurecermos realmente em nossa existência e a termos sensibilidades para aprender depois a amar, né, a gostar de estar, a realizar, a cuidar. Mas voltaremos em breve para vermos o que nos trará o terceiro setênio. O que será que falta nessa formação, essa constituição infantil, adolescente e juvenil? Então, dos 14 anos em diante, nesse segundo setênio, quais as pessoas que mais nos agradam? Aquelas que mais nos motivam, aquelas que trazem entendimentos, conceitos de vida, que mais mexem com o nosso sentimento, com a nossa emoção. É aquela pessoa que compreende o nosso momento de raiva, o nosso momento de alegria, não nos cobra muita coisa, vai orientando, mas pacientemente, nos tirando desse ou aquele estágio de introspecção ou de extroversão. Agora, entrando no terceiro setênio, aí você já começa a se ligar em conceitos mais abstratos. Aí você já vai percebendo que o que mais lhe agrada, o conceito, a forma, a pessoa que mais agrada ao seu jeito de ser, é aquela que se mostra mais inteligente. No início é aquela que mais lhe dá ação no mundo, movimento, prazer em estar no mundo, percebendo que o mundo é bom. Depois é aquela que compreende mais e que trabalha mais via o seu sentimento, respeita o seu sentimento. E nessa terceira fase é quem trabalha mais a sua razão, o seu pensar. Então você está aberto ao professor, ao amigo, à amiga, à pessoa da família, que mais lhe passa conceitos da existência e que mais exige do seu pensamento coisas racionais. Então, é a inteligência, é a descoberta, é a diversidade nos conceitos mesmo da existência. Então, essas coisas da fé, né? O que é uma coisa, o que é outra, tem Deus, não tem Deus, né? Os diferentes conceitos de Jesus, de Deus, mas também da química. A gente vai aprendendo os elementos químicos que existem na vida. Então, o que é cada elemento desse? Quantos elementos existem nessas tabelas periódicas? O que é que vai juntar uma coisa com outra? Então, nós entramos numa fase de puxar muito mais as leis da física que vão chegando e vão se aproximando na nossa mente, mas também conceitos da filosofia, da interpretação do viver, mas também as regras da linguagem. Então, no nosso caso, da linguagem, da língua portuguesa. Em cada país, cada um dando atenção à sua gramática própria. Então, cada um vai descobrindo a sua vocação, vamos dizer assim, nessa relação. Então, eu digo, será que eu quero ser professora? O que é que faz um professor? Eu tenho paciência para ser professora? Você até disse lá antes algumas coisas. Pequenininha de 0 a 7, disse depois de 7 a 14, mas só agora você diz realmente com a razão, utilizando a razão. Eu acho que não, eu pensava de ser psicólogo, mas eu acho que eu não vou ter paciência, eu não vou ter... Então você começa a conversar com você próprio e os conceitos vão se firmando, os variados conceitos. Então eu achava que não gostava de chuchu, mas hoje eu percebo a importância do chuchu, vejo que ele é saudável, que é salutar. Então você vai agora com a razão, com a sua própria razão, ou com a razão que alguém inteligente lhe inspira e trabalha em você esses conceitos, você vai aprofundando a sua materialização neste planeta através da razão. Então, foi o querer, o fazer, foi a emoção e agora a razão. Então, a razão facilita esse nosso viver. E aí nós vamos perceber o quê? Nessas explicações de todas as coisas e no entendimento das leis físicas, nós vamos perceber o quê? Por exemplo, numa lei física,
que toda ação corresponde a uma reação em sentido contrário, com a mesma intensidade. Nós vamos perceber as questões da raiz quadrada, nós vamos perceber as questões da potência. O que é potência? O que é um 2 elevado a 3? É que aquele 2 é 2, mas ele pode ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, tudo tem um potencial que, tendo os meios de manifestar, aquilo se manifesta, aflora, e aflora com intensidade muito maior. E com um peso matemático, numerológico, muito maior do que aquilo que está na aparência, simplesmente de um numeral 2. Então, esses conceitos mais abstratos e daquilo que a gente pode vir a ser, são despertos nesse setênio. Então, nós utilizamos muito mais a razão e aprendemos com essa utilização a ver que em uma fase nós trabalhamos mais a presença física na Terra, anímica, né? Depois começa com a emoção, então com o sentimento e depois com a razão. Mas os setênios continuam, né? De 7 em 7 você vai de qualquer forma fechando um ciclo. Mas nós tratamos geralmente dos iniciais, porque é a formação básica do ser humano, até aí por volta dos 21 anos de idade, né? E quanta gente já casou, já teve filho muito antes desse setênio. Coração, você está com essa história que cada coisa tem uma época e não chegou na razão e a pessoa já casou, já teve filho, já... Mas é assim mesmo, vai amadurecendo. Foi convidada a amadurecer como banana, no carbureto. Então, colocou lá uma essênciazinha, que foi isso, a maternidade que chegou, a responsabilidade de ser pai, de ser mãe que chega, e que vai acarretando e lhe propiciando, para alguns é acarretar, para outros é propiciar, a você entrar nessa idade da razão. A idade da razão na sua existência. E onde é que a gente vê essas coisas? Por que se falar disso? Por essas coincidências desses setes. Então, existem... A Grécia Antiga, o Egito Antigo já tratava... já tinha sensibilidade para perceber esses setes na existência, como eu falei inicialmente, 7 dias da semana, 7 notas musicais, vários setes que estão na nossa vida. E, mais assim, metodologicamente, para um trabalho do desenvolvimento humano, como pessoa física, estou falando do indivíduo, não estou falando da pessoa desenvolvida na sociedade, não estou levando o contexto nessa abordagem social, do aprender com o outro, das relações, do empoderamento como ser humano nas relações e no cuidar do outro. Estou falando como se fosse o indivíduo, ele e as suas particularidades distintas, individuais. Então, aí existia um austríaco que procurou aprofundar essa ciência. Então, conceitos espirituais, conceitos energéticos, mais voltados também para a questão científica, que foi o austríaco Rudolf Steiner, e ele, com essa descoberta, essas reflexões, né, que o Rudolf Steiner fez, outros pensadores, filósofos, cientistas vieram aprofundando e chegou um momento que disse, bom, esse conhecimento que nós temos, como aplicá-los para o desenvolvimento humano? E aí surge a pedagogia Waldorf, inspirada nessas questões dos setênios, e mostrar que o desenvolvimento humano tem ciclos também. Que esses 7-7 e esses setênios, eles têm função específica no desenvolvimento humano. E aí, várias outras filosofias passaram a abraçar, a se dedicar e a refletir. O que eu acho interessante é que nós precisamos pegar, em determinados momentos da vida, as análises psicológicas das mais variadas escolas, E quanto mais amplo for o conceito de alguma escola, mais ela tem como atender, como preencher as nossas necessidades físicas, emocionais e da razão, mentais. Mas o tema é muito interessante e a gente voltará a tratar sobre ele, tratando nos outros setênios, com certeza. Mas eu queria deixar essa reflexão inicial em nosso coração, em nossa mente, com relação a como conduzirmos as nossas crianças, os nossos adolescentes, e como nós, cada um de nós, mesmo os adultos, resgatarmos essas crianças e esses adolescentes que há em nós, dando uma atenção devida a cada uma dessas nossas fases. Mais um até breve, um beijo no coração, tudo de bom para você, e continuaremos aqui, aguardando a oportunidade de conversar com você.
Viu só que interessante? E é tão bom a gente parar para se perceber nesse universo e nessas necessidades, porque nós já fomos crianças, né? A gente vem bebê ao mundo e vamos sendo ensinados, orientados pelos nossos pais. E quando a gente também se torna pai, mãe, tio, até vizinho, e a gente entende esse processo na vida do outro, a gente compartilha desse conhecimento e a gente traz desenvolvimento emocional para todo o conjunto. Já pensou se cada um realmente cuidasse de si e se importasse com empatia e esse cuidado sobre as fases do outro? Com certeza teríamos uma sociedade bem melhor, famílias mais estruturadas e a base de tudo, que é o amor, a compreensão, a tolerância, bem melhor trabalhado também em nosso seio familiar, que é o grande laboratório de cada cidadão. Então, sigamos. A gente vai estar no ar, você já sabe, né? Todo sábado às 10h30 da manhã e nas terças-feiras temos a reprise às 8 horas da noite. É nosso encontro marcado, não perde. Até a próxima.